Não vamos recuar de 1 milímetro. O ministro Alexandre de Moraes concede entrevista exclusiva ao jornal Washington Post, onde diz que não vai recuar. Essa entrevista foi publicada há aproximadamente 1 hora e nós vamos trazer aqui a repercussão. Acredito que o Pegavox seja uma das primeiras mídias a repercutir essa importante entrevista do ministro Alexandre de Moraes. Repetindo, se você está chegando agora, ele disse que não vai recuar. E você não está lendo errado aí. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Essa declaração foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte do Brasil, em uma entrevista exclusiva ao jornal Washington Post. O Washington Post fez uma matéria extensa, uma espécie de mini ensaio sobre o ministro Alexandre de Moraes, e inclusive conversando com 12 amigos e pessoas próximas ao ministro, que sob a condição de anonimato. Isso me chamou muito a atenção. Esses amigos, essas pessoas que ajudaram o Washington Post de alguma maneira tentar traçar um raio-x do ministro, falaram sobre condição de anonimato, e o jornal publicou então este raio-x, como eu estou chamando, há aproximadamente 1 hora, e tem grande destaque aqui uma declaração do ministro para o jornal, que eu vou ler ela na íntegra. Ele falou muito mais, além da questão do milímetro recuado aí. Abre aspas. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, declarou de Moraes ao jornal The Post. Abre aspas novamente aqui para o ministro. Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido. Fecha aspas. Então, para um trecho desta matéria do jornal Washington Post, lembrando então aí dessa entrevista coletiva, e o ministro, como era previsto por muitos, não vai recuar mesmo depois da aplicação da Lei Magnitsky. Obviamente, essa entrevista foi publicada há 1 hora, então hoje a Casa Branca está bem ocupada lá com o Zelensky, Companhia Limitada, o Marco Rubio está com a agenda dele cheia, entre outros. Dificilmente dentro da Casa Branca teremos alguma resposta, algum comentário sobre isso. Talvez o Jason Miller, que é o assessor, né, do Trump, mais próximo também às questões do Brasil, possa fazer alguma declaração em cima desses comentários, dessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes. O Washington Post traz toda uma reconstrução de como Alexandre de Moraes chegou à posição que chegou, e também cita o caso do Toffoli. Só que a matéria é tão extensa, pessoal, eu peguei ela na mão uns 40 minutos atrás, e eu não terminei de ler toda a matéria tão extensa que ela é. Mas eu sei que ela cita o Toffoli, e que o Toffoli não quis dar nenhuma declaração ao jornal, mas eu acredito, pelo que eu li, que o jornal faz uma espécie de crítica velada ali, algumas decisões do ministro Toffoli. O fato é que, agora, voltando às atenções aqui, traduzindo, usando aqui, ó, o Paulo também estava me ajudando, ó, tá vendo? É um trabalho em equipe, pessoal. Obrigado, Paulo. Ele diz aqui, Toffoli não quis falar sobre a questão do amigo do meu pai. The friend of my father. Então, o ministro Toffoli não quis fazer nenhuma declaração sobre isso. Obrigado, Paulo Henrique. Você vê, o extenso o artigo por isso que eu chamei de mini ensaio. Mas chama atenção realmente essa questão de ele conceder essa entrevista ao Washington Post, que é um jornal que fala para a esquerda americana, mas eu não sei até onde pode ter uma influência sobre a opinião pública dos Estados Unidos, essa entrevista, enfim, essa reconstrução que o jornal faz. Eu, em um primeiro momento, repito, não terminei de ler, me parece muito que o Washington Post está tentando trazer os dois lados. Eles recentemente entrevistaram o presidente Bolsonaro, e agora, então, eles fazem esse raio-x, digamos, do ministro Alexandre de Moraes, tentando meio que, ó, tá aqui as duas versões, e deixando o público tentar decidir. Eu achei honesto da parte do jornal Washington Post a chamada do título, que eles dizem: Alexandre de Moraes diz que está salvando a democracia, a Casa Branca diz que ele está destruindo ela, trazendo um pouco dos dois pontos de vista. O que a gente vê é realmente nos últimos dias, e com essa entrevista acho que isso fica muito claro,
de que o ministro Alexandre de Moraes, ele cruzou certas linhas que não tem mais como ele voltar do ponto de vista dele, tá, pessoal? Não estou dizendo que ele está certo ou errado, tá? Pelo amor, não me entendam mal. Mas ele não tem mais como voltar. O que ele está tentando fazer é justamente levar os demais ministros com ele para essas linhas, né? Tentar trazer a corte como um todo e fechar, blindar esse apoio a ele. Na minha opinião, é isso que está acontecendo, e quando ele diz que não vai recuar, de fato, ele tenta também enviar uma mensagem ali de que pode vir outras sanções, inclusive para a família, que a essa altura, depois dessa declaração, acho muito difícil a Casa Branca não aplicar sanções a pessoas próximas a ele. A gente sabe dos rumores que circulam nos corredores da Casa Branca sobre uma eventual aplicação da Lei Magnitsky, ou das consequências da Lei Magnitsky à sua esposa, né? E a essa altura, com essa resposta que ele deu, então, ao jornal Washington Post, acho que fica muito difícil a Casa Branca não optar por isso. Aí eu não tenho bola de cristal se vai ser amanhã, quinta ou segunda-feira da semana que vem. Eu quero aqui pegar de novo uma frase que ele falou, o seguinte, abre aspas para o ministro Alexandre de Moraes: quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido. Um americano lendo essa frase vai dizer, peraí, mas o juiz não pode falar poucos dias antes do julgamento. Na verdade, não poderia nem dar uma entrevista, enquanto mais fazer uma declaração dessa. Repito, não terminei de ler o artigo ainda, né, a matéria, mas me parece que se a ideia é tentar reverter a opinião pública americana, para um americano é complicado, ele não está acostumado a ver um juiz dar uma entrevista ao Washington Post, por exemplo. Corrobora um pouco daquilo que vem sendo denunciado nos Estados Unidos, como a Mary Anastasia O'Grady no Wall Street Journal colocou na semana passada, que os ministros da Suprema Corte estão embriagados de poder. Você imagina, para a gente conseguir uma declaração, muitas vezes, de um ministro, lá é Justice, né, de um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, é muito difícil. Você tem que, às vezes, buscar artigos universitários, onde eles tratam somente da questão técnica. O Paulo Henrique também aqui traz o seguinte: o interessante na seção de comentários está cheio de americanos falando que falta um Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Parece verídico. Pois é, olha aí, o Paulo fez um trabalho interessante de ler os comentários feitos na seção lá do Washington Post. E então, aparentemente foi desmentido ao vivo aqui, a opinião pública, que pelo menos aqui está comentando o artigo lá no jornal, está dando razão para o ministro. Obviamente que eles não conhecem todos os pormenores da questão toda, e eu confesso que estou muito curioso para saber como a Casa Branca vai responder, porque pode ter certeza que não vai passar inobservado. Nós aqui no Pegavox temos informação de que sim, existe um acompanhamento por parte da Casa Branca, minuto a minuto, dia a dia, hora a hora, das declarações, do que é dito, do que não é dito, e eu acho que eles não vão deixar isso passar em branco sem resposta. Na minha humilde opinião, não sei se o Paulo concorda comigo, mas agora é inevitável que a esposa dele, e enfim, e eventualmente até os escritórios de advocacia entrem nas sanções e eventualmente, enfim, estou tentando aqui evitar palavras que possam eventualmente no futuro complicar o canal, mas os senhores podem imaginar que eu acredito que não tem jeito essa altura, vai ter mais sanção. Em um momento em que a administração Trump está focada na América Latina, e muito bem focada, com a questão da Venezuela que nós estamos trazendo, a questão do Mais Médicos, acertos com o Paraguai, acertos com a Argentina, vão atrás do Hezbollah, vão atrás do PCC na Argentina, quer dizer, é uma teia de aranha muito bem costurada pela Casa Branca até o momento, eles não vão deixar essa entrevista passar barato. Agora, só um ponto aqui interessante, né? O ex-presidente Bolsonaro não pode conceder entrevistas, até onde eu sei, mas o sancionado pela Lei Magnitsky pode dar uma entrevista a um jornal americano.
Olha, porque é disso que nós estamos falando. O Washington Post entrevistou um sancionado pela lei Magnitsky. Os senhores concordam comigo? Entrevistou e publicou essa entrevista. Agora eu pergunto, será que o Wall Street Journal ou o New York Times conseguiriam entrevistar o presidente Bolsonaro nessa semana? É uma pergunta que eu faço e que deixo aqui também para o chat, né? A diferença aí também da questão como um todo, para a gente estar analisando. Tem um pouco de hipocrisia nessa questão toda, né? Quer dizer, um que sofreu uma das piores, mais fortes sanções que os Estados Unidos podem colocar. Eu não sou contra ele dar entrevista, tá? Vou deixar aqui bem claro que eu acho que ele não fez bem o jornal procurar ele, entrevistar e publicar. O correto agora seria que o ex-presidente Bolsonaro também tivesse a possibilidade de conceder uma entrevista nos mesmos termos. A entrevista que eu me referi já tem algumas semanas, alguns meses, se não me engano, faz tempinho já que o Washington Post entrevistou o presidente Bolsonaro, muita coisa mudou de lá para cá, e isso deveria, enfim, valer para os dois. Pergunta, será que o ministro autorizaria uma entrevista ao presidente Bolsonaro? Essa é uma dúvida que fica, né? Agora, de qualquer maneira, no mundo livre isso acontece, e o Washington Post, repito, podemos ter todas as críticas ao jornal Washington Post. Eu não estou entrando aqui na linha editorial do jornal, tá? Poderia, sei lá, o jornal mais esquerdista o New York talvez seja o mais esquerdista, enfim. Feita essa entrevista, eu acho que deveria fazer com os dois nesse momento específico, né? Até porque é muito estranho que para os americanos, que um juiz, como eu disse, possa conceder uma entrevista como essa dias antes do julgamento. Eu vou ler aqui de novo, para quem está chegando, a audiência rotativa, eu nem pedi like, pessoal. Eu sei que vocês dão like, às vezes, porque o assunto é muito sério, a gente está focado aqui. Para quem está chegando agora, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal Washington Post. O Pegavox é um dos primeiros, se não a primeira mídia brasileira, está repercutindo essa entrevista, onde ele diz o seguinte, abre aspas, não há menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido. Foi esta a declaração, então, como eu disse, de um mini ensaio que foi publicado pelo jornal Washington Post. Outra curiosidade, né, eu citei no começo, mas eu vou repetir aqui, que o jornal ouviu 12 pessoas próximas, inclusive amigos do ministro Alexandre de Moraes, que ficaram em anonimato. Agora eu pergunto, se o jornal fosse entrevistar 12 amigos do ex-presidente Bolsonaro, será que eles ficariam em anonimato também ou diriam o nome deles, né? É por isso que eu acho que precisa fazer os dois. Quem sabe, eu não quero aqui ser injusto, numa dessa o jornal está procurando o ex-presidente Bolsonaro para conceder essa entrevista. Quero ver se o Big Xande, se o Xandão vai liberar essa entrevista. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nole.